Olá, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia, para louvar, engrandecer e enaltecer o nome do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero louvar a Deus pela rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, de podermos compartilhar a sua palavra, de podermos rever os nossos irmãos, ainda que seja desta maneira à distância, por meio deste aplicativo, né? Desta rede social, melhor dizendo. Porém, nós ficamos felizes assim mesmo, porque é o que tem sido nos oferecido nesses dias. Já que não podemos estar de forma presencial na casa do Pai, nós nos reunimos em casa em nome do Pai, para louvar o Pai, para engrandecer o Pai e, consequentemente, sermos abençoados pelo Pai em nossa casa, ao lado da nossa família. Então, louva a Deus por mais um dia, louva a Deus por mais um momento como esse, louva a Deus por sua vida, por sua existência. Então, nós estamos aqui justamente para agradecer a Deus acima de tudo e, consequentemente, podermos assim compartilhar um pouco da sua palavra, podermos orar e podemos também fazer isso em nome do Deus Todo-Poderoso. Então, eu queria que você, nesse momento, pudesse estar já nesse clima de culto, porque dentro de casa há muitas distrações, não é? Então, é interessante você e eu nos conscientizarmos que nós estamos cultuando a Deus, certo? Por que eu digo isso? Porque eu tenho ouvido algumas pessoas que falam da dificuldade que tem de se concentrar, às vezes dentro de casa, né? Porque não está só, tem a família, tem as pessoas que estão fazendo algo dentro de casa. Então, enfim, então existe uma certa dificuldade. Lógico, nós não estamos na casa do Pai de forma presencial, realmente é muito diferente, né? Estarmos ali com o calor dos irmãos, com aquele ministério abençoado que nós temos de louvor da nossa igreja. Podemos ali fazer o que nós fazíamos, no momento está impossibilitado. Mas nós temos que louvar a Deus como dá. E o que dá agora, e o que tem para hoje, como diz o ditado, é isso. Então, você tem que se concentrar, senão não vai passar de um simples momento. E não é um simples momento, é um momento de culto a Deus. É um momento onde você está invocando a presença do Todo-Poderoso, do Soberano, para a sua casa, para a sua família. E, consequentemente, as bênçãos de Deus virá junto com a sua gloriosa e majestosa presença. Então, não perca esse fio da meada. Não perca esse intuito, não perca essa concepção, não é? Essa noção de culto, que mesmo assim nós estamos ainda fazendo e prestando ao nosso Deus. Antes de compartilharmos algo com vocês nessa noite, eu gostaria de orar. Queria pedir também a sua, vamos dizer assim, solidariedade na oração. Vamos estar orando pela nossa nação, vamos estar orando pela nossa cidade, vamos estar orando pelo mundo em si, diante do quadro que nós vivemos, que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Então eu gostaria que você nesse momento fizesse esse momento de oração. Até porque nós vamos fazer em seguida a exposição da palavra de Deus. E nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, tanto eu aqui que vou estar fazendo a exposição, como você que vai ouvir e receber a palavra de Deus. Então é extremamente importante você fazer isso, né? Nós fazermos isso, orar e invocar a presença do Todo-Poderoso, o Espírito Santo, sobre nós, para que possamos assim ser revestidos dele e, consequentemente, ele nos abrir o entendimento para aquilo que nós vamos falar aqui nesta noite, certo? Então, curva a sua cabeça onde você está, feche os seus olhos e ore junto comigo. Senhor Deus e Pai, nesse momento, nós queremos, ó Deus, te agradecer pelo dia, te agradecer pela vida, te agradecer por tudo que nós estamos, ó Deus, tendo a oportunidade de viver nesses dias,
e nós, ó Deus, estamos vivendo de forma diferente, onde a nossa agenda foi totalmente alterada, o nosso dia a dia, onde o normal saiu da normalidade, mas nós estamos aqui, ó Deus, em Teu nome, de pé, ó Deus, confiantes e alegres e triunfantes sobre todas as coisas, pela Tua bondade e graça que tem nos assistido, que tem, ó Deus, nos impulsionado a continuarmos de pé e nesta caminhada difícil, tortuosa muitas vezes, mas nós estamos nesse caminho estreito, sendo, ó Deus, vigiados pelo Supremo Pastor. Que o Senhor, ó Deus, venha sobre nós agora por meio do Teu Espírito. Nós temos a intenção nesta noite de adorar o Senhor, de louvar o Senhor, e assim nós estamos fazendo. Que o Senhor venha com o Teu Espírito sobre nossas vidas neste momento, nos capacitando, ó Pai, na ministração da Tua palavra e nos capacitando também para a compreensão da mesma, que é, ó Deus, fundamental para a nossa sustância, para a nossa sobrevivência. Ser conosco, ó Deus, nesse momento, e queremos, ó Deus, também estender os nossos pedidos de oração à nossa nação, ó Pai. Tem misericórdia, ó Pai, daqueles que estão agora enfrentando um momento muito difícil, um momento de enfermidade, um momento de escassez, um momento, ó Deus, onde muitas pessoas têm perdido tantas coisas, empregos, empresas, ó Pai, tanta coisa ruim tem acontecido nesses dias. E nós estamos pedindo ao Teu Espírito Santo que venha com consolo, ó Deus, para estas pessoas. Que venha sobre elas, ó Deus, agora, sobre aquelas famílias que têm enfrentado o Covid-19, sobre aqueles que estão internados, isolados, ó Deus, sobre aqueles que estão nos respiradores, sobre aqueles que estão nas UTIs. Também queremos colocar os profissionais em Tuas mãos, aqueles que têm, ó Deus, enfrentado esse difícil tempo vivenciado por todos nós, na linha de frente, ó Deus, sem recuar, mas ali todos os dias, para poder cuidar do povo, para poder, ó Deus, dar um alívio à família, e que o Senhor esteja fortalecendo, ó Deus, estes homens e mulheres. Muitos deles estão confinados nos hospitais, nos leitos, ó Deus, ali, dando total assistência, sem ir para casa, ó Deus, para não correr o risco de contaminar suas famílias. Então, Deus, tem misericórdia e nós entregamos essa situação em Tuas mãos. Não sabemos o certo, ó Deus, o conteúdo de tudo isso, não sabemos o certo, ó Pai, a origem de tudo isso, mas, ó Pai, nós estamos confiantes em Ti e nós estamos seguros nos Teus braços, porque em Teus braços é o nosso descanso, é o nosso lugar. Ainda que passamos pelos vales, ó Deus, o Senhor ali estará conosco e encontraremos consolo e conforto no Senhor. Então, Pai, nos dá essa sensação, ó Deus, e nos dá essa certeza de segurança, ó Deus. Assim nós Te oramos, ó Pai, e confiamos em Ti nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ser com cada um de nós agora, que vamos receber a Tua palavra em nossos corações. É assim que eu Te oro, Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É isso, meus amados irmãos. Nós temos que continuar nessa brecha de oração, temos que cobrir os nossos irmãos que estão na linha de frente, aqueles que nem sequer conhecemos, mas estão na linha de frente, estão batalhando, estão lutando nos hospitais. Então nós temos que estar como igreja orando por esses irmãos, cobrindo eles com as nossas orações e rogando ao Pai que vos envie um Consolador para consolar suas famílias, fortalecer suas forças. E aqueles irmãos também que têm enfrentado momentos difíceis de escassez, momentos de muita dificuldade, onde a mente reproduz tanta coisa, e já faz algum tempo que nós estamos vivendo assim, né, irmãos? Então, tem muitas pessoas que não estão sadias mentalmente, estão precisando, estão entrando em pânico. Então, nós temos que rogar, orar por essas pessoas no nosso município, no nosso estado e também no nosso Brasil. Então, vamos estar sempre lembrando de estar orando por esses irmãos em nossas orações.
Quero agradecer também a nossa diaconisa Maria José, como vocês observaram, terça-feira ela esteve aqui, né? Transmitindo também a palavra de Deus, falando sobre oração, foi muito edificante, muito bom. Que Deus continue abençoando a vida delas. Nesses dias também aí teremos algumas surpresas, então aguarde. Quem sabe domingo teremos uma surpresa, estamos para confirmar aí, tá certo? Também estará aqui uma pessoa que nós amamos muito, já faz algum tempo que não está no nosso meio, na nossa convivência, mas está sempre no nosso coração. Nós estamos fazendo uma ponte aí e vamos ver se vai dar certo. Se der certo, domingo vocês terão mais uma surpresa para a glória de Deus. Lembrando do nosso canal do YouTube, tá? Canal da nossa igreja. Nós estamos lá com uma série de estudos, tá? Falando sobre interpretação bíblica, conhecendo bem a minha Bíblia. Você quer conhecer bem a sua Bíblia? Então lá tem alguns conselhos práticos, simples, mas que vai te ajudar na compreensão das Sagradas Escrituras, tá certo? Nós já estamos com 4 vídeos lá postados sobre esta série de estudos. Você vai ver lá a temática, conhecendo bem a minha Bíblia, tá? Então você entra lá, compartilha dos nossos vídeos, ajuda o nosso canal a crescer, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Lembrando que todo dia tem vídeo lá. Todo dia, segundas, quartas e sextas, eu estou postando os vídeos da série de estudos, e terças, quintas e domingos nós estamos postando as nossas lives. Nosso querido irmão Bala, o nosso Carlinho, ele, assim quando termina, ele já coloca lá no YouTube e fica lá. Então você pode pegar, copiar de lá e de lá compartilhar, melhor dizendo, com um grupo da sua família, com seus amigos, parentes. Então isso vai ser muito edificante para muita gente. O nosso propósito, o propósito da nossa igreja em criar esse canal, em desenvolver esse canal, é justamente esse, abençoar vidas. Então ajude lá o canal da nossa igreja a crescer para que possa abençoar muitas e muitas vidas, certo? Mas nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o tempo. Tudo é uma questão de tempo. Eu acho que você já deve ter ouvido esta frase. Eu já ouvi muito essa frase. As pessoas costumam dizer, não se preocupe, não é uma questão de tempo, certo? Nada melhor do que o tempo. Eu acho que você já deve ter ouvido isso algumas vezes, né? Só que nós temos que lembrar que nós não temos tempo. Nós não somos eternos, somos temporais. O tempo nos faz envelhecer, o tempo nos faz sofrer muitas vezes, e é bem verdade que às vezes o tempo é fundamental para curar certas coisas, como feridas, por exemplo. O uso controlado do medicamento, a limpeza, a asepsia que se faz do ferimento, é fundamental, mas só o tempo mesmo é quem pode cicatrizar certas coisas. Isso é verdade, concordo plenamente. Mas nós não temos tempo para outras coisas. E todo mundo sabe bem que nós somos seres muito limitados, principalmente com relação ao tempo. O tempo é muito importante para nós. E, sinceramente, nós não temos tempo a perder. Principalmente sobre determinadas coisas. Nós não temos tempo a perder. Você não tem tempo a perder. Eu não tenho tempo a perder. Mas muitas vezes é o que nós estamos fazendo, perdendo tempo. Por quê? Porque o tempo é precioso para nós. O tempo, ele se configura de uma maneira que, independente de nós estarmos esperando algo, o tempo ele continua acontecendo e se configurando. Já dizia um cantor que o tempo não para, o tempo continua, o tempo segue em frente. Enquanto nós estamos esperando algo acontecer, por direção de Deus, muitas vezes, assim nós achamos, o tempo está se configurando, as coisas estão acontecendo, porque o tempo não para. E nós somos seres finitos, nós somos seres temporais, e de acordo com Jó, Tiago,
Ele disse que a vida não passa de um sopro, que a vida é como uma neblina, que nasce e logo se dissipa, que a vida é como um sopro, é como uma vela acesa. Então nós não temos tempo a perder. E isso, nós não temos controle sobre o tempo. Não é verdade? Você pode controlar o tempo? Ninguém aqui é o avatar, que controla os elementos, água, terra, fogo e ar. Ninguém aqui consegue controlar o tempo, ninguém aqui pode encaixotar o tempo, ninguém aqui pode reter o tempo, ninguém aqui pode pegar o tempo e dizer pausa, como um filme que nós assistimos e damos pausa, um vídeo. Infelizmente nós não podemos, mas nós podemos nos enganar às vezes sobre esta verdade, de que nós não podemos controlar o tempo. O autor de Eclesiastes, ele nos mostra que nós podemos sim ter controle sobre certas coisas na nossa vida. Simplesmente por quê? Porque ele divide a nossa vida em 3 tempos. Então a vida está relacionada ao tempo. A vida está no tempo. E para você e eu que dizemos, ou que já ouvimos, tudo é uma questão de tempo. Tenha calma, o tempo. E tem certas coisas que você tem que fazer antes do tempo curar, antes do tempo resolver. Por quê? Simplesmente porque não temos tempo. Nós somos finitos, nós envelhecemos, nós sentimos as ações do tempo. Então, o autor de Eclesiastes, eu já queria compartilhar com você da leitura do texto sagrado de Eclesiastes, capítulo 3, dos versículos 1 a 8. O autor vai falar de uma coisa tremenda e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Abra a sua Bíblia comigo aí. E você que não está com a sua Bíblia agora, mas está acompanhando, então ouça atentamente a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo de número 8. E Deus nos conceda a iluminação da sua palavra e Deus nos conceda também a iluminação da mente para podermos reter a sua palavra. Diz assim a palavra de Deus: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Isso é um dos textos mais inteligentes, mais fenomenais que eu encontro na palavra de Deus. Algo desta natureza, com essa estrutura que exemplifica bem a existência humana, só poderia partir do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, o autor do tempo, aquele que é atemporal, que é eterno, que escreve algo desta magnitude, tremendo um texto como esse. Fala desta importância do tempo e que há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo estes que nós muitas vezes atropelamos, nos adiantamos, colocamos as carroças na frente do boi. Tempos esses que muitas vezes passa e a gente perde a oportunidade de fazer algo, simplesmente por não discerni-lo, o momento certo de agir, um momento certo de fazê-lo, um momento certo de compreender e agir de acordo com a compreensão. Então,
Nós somos seres que temos problemas com o tempo. Nós nos atrasamos, às vezes nos antecipamos. Nós somos seres limitados, completamente temporais. E além disso, não sabemos aproveitar bem o tempo que nós temos. Nem o que foi nos dado por dias e horas, semanas, meses e anos, e nem tempo que nós temos de vida, que não sabemos exatamente quantos são. E às vezes perdemos tempo. Mas o autor diz que há um tempo determinado dentro do tempo. É tempo de amar, tempo de odiar, tempo de dançar, tempo de falar, tempo de se calar, tempo de matar, tempo de curar. Então existe um momento exato dentro do tempo para você agir. Por isso que o autor que foi inspirado pelo Espírito Santo, escreveu com tanta propriedade, que foi o rei Salomão. E há um propósito para todas as coisas. E se algumas coisas estão no controle, sobre outras, nós não temos o menor poder de decisão. Algumas coisas estão no meu controle, algumas coisas estão no teu controle, mas em outras coisas nós não temos o poder de decisão. O autor desse livro, ele dividiu a vida, se você prestar bem atenção na leitura que foi feita, ele dividiu a nossa vida em 3 distintos tempos, ou em três tempos distintos, que poderiam ser resumidos em nascer, viver e morrer. Então, o autor dividiu a nossa vida em 3 tempos distintos. Ele dividiu a nossa vida no nascer, no viver e no morrer. E a nossa vida é exatamente isso. Resume-se isso, o tempo para nós. Nascer, viver e morrer. Todos nós temos isso em comum acordo. Se uns estão aproveitando mais ou não, mas todos entram nessa escala. E o autor, inteligentemente e proporcionalmente, propositamente, ele escreveu um texto tão sublime como esse, dividindo a vida em si nessas 3 esferas. A esfera do nascer, do viver e do morrer. Sobre o primeiro e o terceiro, apenas uma frase: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Simples e objetivo. Sobre e como, o que nós temos de dizer sobre isso? Sobre eles nós não temos controle. Ninguém escolheu nascer. Ninguém escolhe a hora de nascer, o lugar de nascer, a filiação, a pobreza ou a riqueza. Tampouco está no nosso controle o morrer. Tá certo que nós podemos fazer coisas numa expectativa e numa ideia de que nós vamos adiar esse dia, fazendo dietas, exercícios, que vão nos dar mais tempo de saúde, de dureza, de estabilidade. Mas a verdade é que nós não temos o controle sobre nascer e o morrer. Ninguém aqui escolheu nascer. Ninguém aqui escolheu em que família nascer, em que circunstância nascer, em que ocasião nascer, em que situação financeira, em que família, em que país, em que língua. Ninguém pode fazer isso, ninguém tem um controle sobre isso, e muito menos quando vai morrer, onde vai morrer, de que forma vai morrer. Esses 2 tempos que foi citado, nascer, viver e morrer, entre o primeiro e o terceiro, nós não temos controle. E aí vai depender da vontade do homem. A maioria jamais deixaria esta terra. Por mais que a considere um vale de lágrimas, como é comum nós ouvirmos, mas o nascimento, não há muito o que fazer sobre o tempo e o lugar
e muito menos o tempo e o lugar da nossa partida. Nem do nosso nascer e nem do nosso partir. A não ser tentar protelar este momento, não é? Principalmente na partida, o máximo possível. Porém, sobre o segundo, o viver, sobre o segundo tempo distinto que foi dividido pelo autor de Eclesiastes, não é? O autor não economizou verbos. Ele disse plantar ou arrancar, matar ou curar, edificar ou derrubar, chorar ou rir, prantear ou saltar de alegria, ajuntar ou espalhar, abraçar ou se afastar, buscar ou perder, guardar ou deitar, fora, jogar fora, rasgar ou coser, falar ou calar, amar ou aborrecer, guerrear ou pacificar. Esse tempo nos foi dado para o nosso controle e podemos escolher o que fazer com ele. Interessante, né? Como o texto se compõe. É um livro de sabedoria. E que sabedoria! E que sabedoria extraordinária e tremenda! O texto mostra que sobre este tempo nós temos controle. Nós temos como controlar o viver. Nós temos isso. O texto deixa isso bem claro. E aí o texto nos faz uma pergunta. Você está plantando em algum lugar? Já que ele disse que há tempo de plantar, ele inicia dizendo isso, né? E há tempo de colher. E você está plantando em algum lugar? E o que você está semeando? O que você tem semeado? E o jardim da sua vida tem alguma beleza? Ou as ervas daninhas, o mato está tomando conta? Não é possível arrancar, ou seja, colher o que não se plantou. Você só vai colher o que você plantar. E o que você tem plantado? Isto é um domínio, um controle que nós temos dentro deste tempo, dentro desta divisória, nascer, viver e morrer. Os dois, o primeiro e o terceiro, não temos controle, mas sobre o viver temos sim. E como ele não economizou nos verbos, e um dos primeiros, e depois vem seguindo a sequência, é plantar ou colher, você está plantando em algum lugar? E o que você tem plantado? O que você tem semeado? E o jardim da tua vida tem alguma beleza? Ou a erva daninha, o mato, ele está tomando de conta? Sabe por quê? Não é possível colher o que não se planta. O homem semeia aquilo que ele plantou. O que Paulo fala na carta dele aos Gálatas. Então, é tempo, e sobre esse tempo você tem controle. Sobre este viver você tem controle. Mas vamos continuar nos verbos. Você tem ajudado na cura ou a sua especialidade é a morte, porque há tempo de matar e há tempo de curar. Você tem ajudado na cura de alguém ou a sua especialidade é a morte? As tuas decisões, vocês sabem disso, elas podem matar ou curar. As tuas palavras podem matar ou curar. A tua omissão pode matar, mas a tua comissão pode curar. Este tempo, este momento distinto do viver dentro do tempo, como eu falei, para todas as coisas debaixo do sol, como diz o autor, e aí ele diz, há tempo de plantar, de colher, de matar, de curar. E você, dentro do tempo, vivendo, você está tendo controle do matar, do curar?
do plantar e do colher? Porque sobre esse nós temos controle. Sobre esse você tem controle. Não é uma coisa incontrolável. Não é uma coisa que nós não temos domínio, como nascer e o morrer. Mas o viver está nas suas mãos. As decisões que você toma podem curar, mas elas também podem matar. As palavras que você profere, elas podem curar, mas elas também podem matar. A sua omissão, ela pode matar. E a sua comissão, ela pode curar. Você tem construído ou ajudado a derrubar? É isso que o autor pergunta para nós, dentro do construir, a tempo de construir, a tempo de derrubar. Você tem construído ou você tem ajudado a derrubar? Derrubar é sempre mais fácil do que construir. Não é preciso plantar, planejamento ou recursos para isso. Basta apenas um pouco de estupidez, um pouco de grosseria, um pouco de adiante, um pouco de temperamento forte, sabe? E é o opcional de fábrica dos seres humanos. Nós somos assim, né? Carne, a nossa carne destrói, a nossa carne corrói como a ferrugem. E isso você tem ajudado a construir ou a derrubar? Esse controle está nas tuas mãos. O choro ou o riso tem sido mais frequente em sua vida? Esse tempo depende dos demais. Decisões corretas o levarão a tempos de maior alegria. Decisões erradas e ociosidade, com certeza, trarão lágrimas aos seus olhos. Sobre isso, você tem controle. Sobre isso, nós temos controle. Este tempo foi nos dado de forma que o autor dividiu de forma distinta, viver, nascer, viver e morrer. Mas sobre este meio termo de viver, você e eu temos o domínio, você e eu temos não te digo absoluto, mas eu te digo que nós temos o controle. E você tem tido esse controle? Você está sabendo viver? Como você tem vivido? Chorando, alegre, plantando. O que você tem semeado? Onde você tem semeado? E quais são as coisas que você tem feito? Tem curado ou tem matado as pessoas ao seu redor? Sobre isso, o autor de Eclesiastes diz que nós temos controle. E para nossa surpresa, alguém tomou de volta para o seu controle o poder do nascimento e da morte e os colocou também à nossa. Essa ninguém esperava. Se antes nós não podíamos escolher o tempo de nascer ou morrer, agora, em Jesus Cristo, já podemos escolher morrer e nascer de novo. E estas nossas escolhas, muitas vezes estúpidas, a maneira com que muitos têm escolhido viver a vida dentro de um tempo que não se tem controle nem domínio nenhum, mas aquilo que foi nos dado para podermos controlar, nós, por meio de escolhas estúpidas, por meio de decisões, certo? Sem raciocínio algum, sem dependência de Deus, é que nós estamos tornando a nossa vida um caos e a vida de quem está do nosso lado, muitas vezes. É o que nós temos tornado a nossa vida, muitas vezes sem grandes emoções, sem grandes perspectivas, sem grandes crescimentos. Porque o que nós estamos plantando não tem nos ajudado a colher coisas boas. As nossas motivações, as nossas forças, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso curar. Muitas vezes nós estamos mais para matar a nós mesmos do que para nos curarmos. E muitos têm morrido desta maneira e ainda continuam vivos sem esperança ou expectativas de mudanças ou de grandes realizações.
porque não tem aproveitado bem esse tempo, porque não tem vivido de uma maneira inteligente, aproveitando bem o tempo que Deus nos deu. Por isso que também ele recolheu o tempo em suas mãos e ele teve como e morrer, mas antes estava só na mão do Todo-Poderoso. Agora, o tempo de nascer e morrer em Jesus Cristo, nós podemos escolher o oposto, morrer para nascer. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele à semelhança da sua morte, escolher morrer, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 4 e 5. Você entendeu como é que funciona? Não estava no nosso domínio, mas hoje está. Morrer para nascer, e quando eu morro para mim, nasço para Cristo, eu vivo uma vida sabendo remir o tempo, sabendo discernir o tempo, sabendo a hora exata de atuar dentro do tempo, melhor dizendo, sabendo dentro do tempo qual é o meu tempo de agir, qual é o meu tempo de colher, qual é o meu tempo, melhor dizendo, de plantar, qual é o meu tempo de curar, qual é o meu tempo de amar, qual é o meu tempo de dançar, qual é o meu tempo de falar, qual é o meu tempo de ficar calado, qual é o meu tempo de costurar, qual é o meu tempo de rasgar, qual é o meu tempo de lançar fora, qual é o tempo de ajuntar. Se eu estiver morrendo para mim, nascendo para Cristo, eu terei da parte do Todo-Poderoso a iluminação necessária, aonde os meus desejos, as minhas vontades de querer viver uma vida digna, de modo digno do Evangelho da Paz, como diz Paulo, eu terei a potencialização do Espírito Santo dentro de mim, ajudando-me nessa difícil tarefa, que é viver com qualidade, com inteligência. Eu não estou falando viver com qualidade pelas questões financeiras. Não estou dizendo a você que quer viver com qualidade com uma boa conta bancária, trabalho, uma boa carreira, não. Porque tem muita gente que não tem isso, mas não tem vida. Mas é você viver e aproveitar bem a dádiva que Deus nos concedeu. Viver uma vida boa, uma vida feliz, uma vida com base nas suas escolhas e também naquilo que você tem plantado, produzido, vivido, colhido e ao mesmo tempo gozado daquilo que você tem feito. E isso com a ajuda do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a palavra lá em João 3, versículos 6 a 7 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, é necessário nascer de novo. João capítulo 12, verso 24 também diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Então é isso que nós precisamos entender. É para isso que nós precisamos compreender, orar, porque nós não tínhamos domínio sobre o nascer e o morrer, mas agora nós temos o controle de, em Cristo, morrer para nascer. E as nossas escolhas, decisões, plantações, tempo de odiar, tempo de matar, tempo de derribar, tempo de rasgar, tempo de lançar fora, todas essas coisas que foram contrárias e nós agimos antecipadamente dentro do momento certo e exato de agir, ficarão para trás, serão sepultados com a minha morte em Cristo Jesus. E o nascer em Cristo vai me trazer uma nova oportunidade de fazer exatamente o oposto dos verbos citado pelo autor: amar, juntar, costurar,
plantar, sabe? Todas essas primeiras partes, porque ele divide em duas, serão necessárias e serão bem aceitas e bem quistas por cada um de nós, pela direção do próprio Espírito Santo de Deus. Em Jesus, os 2 tempos que haviam escapado do nosso controle, da nossa mão, não foram devolvidos nos foram devolvidos, melhor dizendo, através da sua graça. Pelo mesmo Espírito podemos escolher nascer para uma nova vida e morrer para a velha vida que vivíamos. E é uma coisa extraordinária o texto, porque o texto diz, olha, eu nasci, vivi de um modo, mas eu não preciso morrer do mesmo modo em que eu nasci e vivi. Em Cristo Jesus, nós temos essa oportunidade de recuperar o que havia escapado das nossas mãos, que é a segunda chance. Nós podemos agora morrer para a antiga vida e viver para uma vida nova e cheia de oportunidade e de direcionamento do próprio Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Para que possamos deixar a velha criatura que tomou decisões erradas, que fez coisas erradas, que mais rasgou do que costurou, que mais odiou do que amou, do que mais chorou do que se alegrou, do que errou do que acertou, para trás, e uma nova vida nasce em nós, cheia de expectativas e novas oportunidades. O tempo que nós não tínhamos o controle que nós não tínhamos sobre o tempo de viver e de nascer, melhor dizendo, de nascer e de morrer, agora foi nos dado de volta a oportunidade de morrer e nascer e viver diferente em Cristo Jesus, pela sua graça maravilhosa e seu amor de um Pai disciplinador, mas que disciplina quem ama. Por isso que ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João, capítulo 11, versículo 25. Está se relacionando à morte e à ressurreição. Mas, se você crê em Jesus, ainda que você esteja morto em delitos, pecados, você viverá. E esta vida estará cheia de oportunidade, será cheia de novidades para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Há tempo de nascer e tempo de morrer. O momento exato e de um outro não há como escolher. Viver ou morrer no nosso controle não está. Dia e hora exatos nem pensar. Onde e de que forma nem é bom imaginar. 2 tempos essenciais esses, o da entrada e o da saída. Não nos foram dados para o melhor controle da nossa vida. Nas mãos do Pai ficaram por uma questão de sabedoria. Não nos foram revelados por misericórdia e simpatia. Porém, um terceiro tempo no nosso controle deve estar. O tempo que temos para nesta terra ficar, podendo escolher o tempo de matar ou curar, discernir o tempo de arrancar ou plantar, entendendo que há tempo para rir e chorar, ou edificar. Fazer isso é questão de sabedoria e lugar, sabendo, porém, que sobre esse tempo é que Deus há de nos julgar. É sobre este tempo vivido. Isso aqui é uma poesia. É sobre este tempo vivido é que Deus há de nos julgar. Mas nós temos a oportunidade, pelo tempo que nós não tínhamos domínio, mas que nos foi devolvido a oportunidade de morrer e nascer, para podermos assim, conscientemente, sabermos o tempo de edificar, sabermos o tempo de amar, sabermos o tempo com sabedoria, sabermos viver com esse direcionamento do nosso Deus, do Espírito Santo de Deus, sabendo, porém,
que sobre esse tempo que nós estamos vivendo é que Deus há de nos julgar. Então nós temos a oportunidade de refazer o tempo. Não de voltar no tempo, mas de refazer principalmente as nossas ações no tempo. Você tem esta oportunidade, meu querido e minha querida. Então eu só tenho um conselho para te dar. Não perca tempo. Aproveite bem o tempo que lhe está sendo concedido pelo eterno Deus. O dom absoluto e único do tempo. Aproveite bem o tempo. Aproveite o momento em que você tem a oportunidade, no pouco tempo que nos resta, de acordo com o que está sendo vivenciado nestes dias, simplesmente apontam que o nosso tempo aqui está pequeno, está curto, cada vez mais curto. O nosso mestre está voltando, então não perca tempo. Se você avaliou que o tempo que você tem vivido até agora não tem produzido nada para a glória de Deus, que você está mais derrubando do que edificando, que você está mais arrancando do que plantando, rasgando do que costurando, odiando do que amando, que você está cheio de feridas ocasionadas pelo tempo, e o tempo ainda não foi essencial e nem necessariamente curou as suas feridas. O momento é agora, não perca tempo. Então, aqueles tempos distintos de nascer e de morrer, que não está no nosso controle, por sabedoria de Deus, por simpatia de Deus, por escolha de Deus, porque senão nós não saberíamos administrar essas questões. Ninguém queria morrer e todo mundo queria nascer num berço de ouro e queria viver eternamente. Então isso não está no nosso controle, está na mão dele, mas nós temos o controle sobre um tempo que ele nos dá a oportunidade de morrer para este homem ou mulher que tem vivido a sua vida perdendo tempo. O tempo tem passado e não tem sido nem um pouco aproveitado. Muitas pessoas têm vivido o seu tempo para si mesmo e nenhum tempo para Deus, perdendo completamente o verdadeiro foco da nossa existência, que é vivermos para a glória de Deus, é nascermos para a glória de Deus, para vivermos adorando a Deus, para vivermos em comunhão com Deus. Então, se você, amigo, se você, amiga, irmão, minha irmã, está perdendo esse tempo, o momento agora é de você orar. Então, Deus, eu quero morrer para nascer. Me dá esse controle deste tempo em Cristo Jesus, porque eu morrendo e nascendo, eu terei a oportunidade de viver e fazer escolhas e viver de forma diferente. Não tem aquele ditado que diz assim: ah, se eu pudesse voltar no tempo. Você não pode voltar totalmente no tempo, mas você pode morrer e nascer, e dentro deste mesmo tempo te é oferecido a oportunidade de você viver um novo tempo. Espero que você tenha entendido. Espero que você aproveite bem o seu tempo. Espero que esse tempo aqui que nós estivemos compartilhando esta maravilhosa e gloriosa palavra tenha sido um tempo necessário e oportuno para você entender um dos tempos que nós temos domínio, que é o viver. E analise a sua vida. Se for preciso, morra, nasça de novo em Cristo Jesus e viva de forma digna do Evangelho de Deus, de forma alegre, de forma poderosa, de forma gloriosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Palavra simples, tranquila, mas muito oportuna para quem está querendo mudar de vida, para quem ia uma cápsula do tempo, quem sabe para ir para o futuro, para ver quando tudo isso já passou, ou de voltar atrás para refazer certas coisas. Não te é oferecido uma cápsula do tempo, te é oferecido a morte e a ressurreição em Cristo Jesus, neste tempo,
e através do Espírito do Senhor, Ele vai te auxiliar, te ajudar a tomar as tuas decisões no tempo certo, dentro do tempo concedido a você neste mundo. Chegou a hora de você reparar danos. Chegou a hora de você reparar muita coisa que você tinha deixado para trás. Então, vamos lá, aproveitar bem o nosso tempo. Gostaria de orar pedindo que Deus venha conceder a você um tempo de reflexão e dentro dessa reflexão um tempo de mudança, para que a glória dele se manifeste na tua vida e que a tua vida seja completamente transformada e impactada pelo Pai das luzes, no qual não há variação de mudança. Amém? Curva sua cabeça, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, te agradecemos pela tua mensagem, pela tua, ó Deus, sabedoria que foi agora exposta aqui para cada um de nós. Nos enche dessa sabedoria, para que possamos aproveitar bem, Senhor, o nosso tempo e agirmos de forma inteligente dentro do tempo que nos é concedido, porque o tempo de nascer e o tempo de morrer não está dentro do nosso controle, mas o viver, o Senhor nos concedeu a oportunidade de vivermos assim, e que as nossas escolhas, ó Deus, sobre o nosso controle, seja exatamente para podermos ter uma vida diferenciada, uma vida diferente, uma vida onde nós possamos plantar em vez de arrancar, que nós possamos escolher bem a nossa semente e em vez de matar, nós possamos curar, em vez de derrubar, nós possamos construir, em vez de chorar, nós possamos rir, em vez de prantear, nós possamos dançar, em vez de espalhar, nós temos que ajuntar, em vez de se conter, nós temos é que abraçar, porque em tempo de desistir, é melhor a gente guardar, é melhor a gente procurar o ter, em vez de desistir, perseverar, guardar, em vez de jogar fora, rasgar não, e sim costurar, às vezes, mas também falar quando necessário, amar sempre, odiar não, se irá às vezes, mas não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, e o tempo de lutar e tempo de nós vivermos em paz. E é isso que nós queremos, vivermos em paz. E só teremos essa paz se nós, no tempo em que nós estamos vivendo, tempo de luta, tempo de guerra, chegou a hora de nós morrermos em Ti, nascermos em Ti novamente, e o Senhor nos conceder a oportunidade de refazer tudo de novo e, consequentemente, como diz o versículo de número 8, viver em paz. Esse seja o teu tempo, que esse seja o meu tempo, em nome de Jesus. Amém. Vamos viver em paz. Vamos viver em paz. Nem que para isso seja necessário morrer de novo e nascer de novo, para podermos tomar melhor as escolhas e o controle melhor da nossa própria existência. Fica com Deus. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. E até domingo, se Deus permitir, teremos uma boa surpresa domingo, com uma pessoa convidada que vai estar compartilhando conosco também da palavra de Deus. Fiquem em paz. Deus abençoe vocês.